Opa, tudo bem? No Dúvidas Respondidas de hoje nós vamos tratar de uma questão de recolhimento de contribuições previdenciárias de forma retroativa. Isso é muito comum acontecer de a pessoa ter sua vida contributiva de forma regular e em algum momento em que ela se encontra numa adversidade financeira ou em situação de desemprego, deixa de realizar as contribuições previdenciárias. Só que esse período que ela deixou de contribuir normalmente faz falta quando ela vai requerer o seu benefício previdenciário, seja aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição, e hoje nós vamos responder uma pergunta inerente a essa questão. Lembrando que você pode também realizar sua pergunta, basta realizar a pergunta aqui nos comentários desse vídeo. É importante que você também se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, clicando aqui no botão se inscrever, que assim você vai receber o nosso conteúdo com periodicidade semanal. Então, para você não perder nenhum vídeo, basta você se inscrever e faça também a sua pergunta, que se ela for relevante, nós podemos aí respondê-la com a maior brevidade possível e também realizar um vídeo como esse aqui que você está visualizando. Vamos iniciar aqui as nossas ponderações com a pergunta do André. Na verdade, são duas perguntas, uma do André e a outra da Rosa, mas não só essas duas, mas no nosso site, nossosaber.com.br, nós recebemos diversas perguntas inerentes a esse tema, então nós escolhemos essas duas aqui, que elas abrangem aí grande parte do que as pessoas precisam saber inerente ao recolhimento de contribuições previdenciárias de forma retroativa, aquelas contribuições que não foram pagas em determinado momento. Então o André pergunta se é possível realizar contribuições retroativas para obter aposentadoria, e a pergunta da Rosa é mais ou menos nesse sentido, um pouco mais específica. A Rosa pergunta se ela pode pagar o INSS 10 meses em que ela deixou de contribuir justamente porque se encontrava desempregada. Ou seja, no ano de 2000 a Rosa ficou desempregada e permaneceu 10 meses sem realizar contribuições previdenciárias, e ela tem dúvida se hoje, no ano de 2015, ela pode pagar aquelas contribuições no ano de 2000 que ela não realizou. Vamos à sequência então para saber se é possível ou não realizar esses recolhimentos de forma retroativa. Um elemento que é importante nós observarmos é que a obrigação de realizar os recolhimentos previdenciários das contribuições é inerente a qualquer pessoa que realize qualquer tipo de atividade remunerada. Essa é a regra geral. Ou seja, para exemplificar, uma pessoa que trabalha como autônomo, um profissional liberal, de qualquer esfera ou escala, por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos bem simples. Um corretor de imóveis, ao realizar uma venda ou concretizar uma transação imobiliária, ele é obrigado a realizar a contribuição previdenciária. A pessoa que vende pipoca ou vende churros, naqueles carrinhos de churros ou doce na rua, o sorveteiro, por exemplo, que vende sorvete na rua, ele está exercendo uma atividade remunerada, logo ele também é devedor da Previdência Social e deve realizar as suas contribuições. Agora, se ele realiza ou não as contribuições é uma outra questão, mas qualquer pessoa que exerce uma atividade remunerada, fatalmente ela será uma pessoa obrigada a realizar as suas contribuições previdenciárias. Então, todos os segurados obrigatórios que estão elencados aí no artigo 11 da Lei 8.213 do ano de 91, na verdade, esse dispositivo legal ele relaciona aí diversas hipóteses aí de enquadramento de segurados obrigatórios, enfim, é uma lista bem extensa, mas para fins de responder a dúvida aqui que foi colocada, na verdade as dúvidas são duas dúvidas, nós resumimos aqui os principais segurados obrigatórios para ficar mais fácil a explanação aqui desse vídeo e ele não ficar muito longo. Então, já mencionei, quem presta serviço para empresa no regime CLT é um segurado obrigatório, logo ele é um contribuinte obrigatório da Previdência Social. Só que nesse caso aqui, de quem é empregado no regime CLT, tem carteira assinada, quem realiza as contribuições previdenciárias é a empresa, e a empresa já desconta a parte do empregado no próprio olerite, na fonte. Então a empresa recolhe a parte do seu empregado, do trabalhador, e junto com a parte dela recolhe aí, faz o pagamento da contribuição ao INSS e à Previdência Social.
O empregado doméstico também é outro segurado obrigatório, e empregado doméstico não é só a empregada doméstica que trabalha dentro ali do lar realizando a limpeza, a manutenção do lar. Não se trata só da empregada doméstica, mas também o vigia ou vigilante particular, motorista particular. Existem uma série de empregados domésticos que não se refere só àquela pessoa que trabalha dentro do lar realizando a limpeza. Então o empregado doméstico também é obrigado a realizar suas contribuições previdenciárias. Tem a parte do empregador e também a parte do empregado doméstico. O trabalhador avulso, que nada mais é aquele trabalhador que presta serviço para várias empresas sem vínculo empregatício, né? Então ele presta serviço aí como contribuinte individual, mas ele não tem vínculo empregatício. Também é outro segurado obrigatório. Nós temos aí o segurado especial, que é o rural, que tem uma regra própria, que vai ser objeto de um outro vídeo que nós vamos tratar. E aqui o principal caso, que é a principal hipótese que nós estamos mencionando, é a questão do contribuinte individual. Contribuinte individual, chamado autônomo, é o empresário, é quem presta serviço de forma individual, como pessoa física, enfim. Essa pessoa está enquadrada como contribuinte individual. E muitas dúvidas surgem justamente aqui. A pessoa fala, olha, eu trabalhei, mas eu não podia pagar o INSS porque entrava um recurso muito escasso e eu não conseguia tirar desse valor que eu recebia a contribuição previdenciária, porque senão eu não iria conseguir manter a minha própria sobrevivência. Então acontece muito com o contribuinte individual, por exemplo, esse sorveteiro que eu mencionei, mas pode ser o corretor de imóveis, pode ser, enfim, vários profissionais liberais que às vezes no momento de adversidade ali, mesmo trabalhando, prestando serviço remunerado, ele não faz o pagamento das suas contribuições previdenciárias e aí surge o prejuízo no momento futuro, quando vai requerer o benefício de aposentadoria. Então, com base nessas informações, nós já identificamos que qualquer pessoa que presta atividade remunerada por lei, conforme consta no decreto 3048 do ano de 99, é obrigado a realizar o pagamento das contribuições previdenciárias, não é opção, é obrigatório o pagamento, e nós já visualizamos também quem são os contribuintes, ou melhor, quem são os segurados obrigatórios que consequentemente são também contribuintes obrigatórios da Previdência Social. Agora, quem pode realizar o pagamento retroativo das contribuições previdenciárias não pagas? Eu estou aqui na tela com duas situações que, por exemplo, acontece muito, que é a questão do empregado doméstico, ou até mesmo no regime CLT, né? O empregado no regime CLT que não teve o vínculo anotado na carteira de trabalho, o empregador não realizou o pagamento das contribuições previdenciárias. Se você pesquisar aqui no canal do YouTube ou acessar o nosso site, que é o nossosaber.com.br, você poderá visualizar uma sequência de 4 vídeos que nós realizamos inerente ao reconhecimento de vínculo empregatício para fins previdenciários, que se enquadra nesse esclarecimento aqui que nós estamos realizando. Então, digamos que a pessoa de fato trabalhou como doméstico ou trabalhou no regime CLT em qualquer atividade profissional e o seu empregador, e aí já entra numa outra esfera até criminal, porque é crime de apropriação indébita previdenciária não realizar o pagamento das contribuições ao INSS, à Previdência Social, mas enfim, por algum motivo essa pessoa, só para exemplificar, trabalhou 2 anos e durante esses 2 anos que trabalhou não teve a anotação da carteira de trabalho e também não houve aí o recolhimento das contribuições previdenciárias. Nessa hipótese, é possível sim realizar o recolhimento das contribuições previdenciárias, uma vez que não houve culpa aí do empregado, do trabalhador, porque a obrigação de realizar o recolhimento das contribuições previdenciárias no regime CLT e até do empregado doméstico é do seu empregador, é do seu patrão. Então, se ele não o faz, aí sim é possível ingressar com procedimento administrativo, aí tem que provar que essa pessoa de fato prestou serviço remunerado naquele determinado período. Essa prova tem que ser documental e os documentos têm que ser contemporâneos à época em que o serviço foi prestado. O INSS exige início de prova documental para que ele reconheça aquele período em que você exerceu alguma atividade remunerada, para daí sim realizar os cálculos e fornecer as guias para o pagamento das contribuições previdenciárias.
E não acaba aí, não é só a questão de pagar as contribuições previdenciárias, tem que fazer também a regularização ou a averbação desse período trabalhado no CNIS para que ele faça parte do tempo de contribuição desse segurado do INSS. Agora, para o segurado contribuinte individual, o chamado autônomo, a situação de provar que ele prestou um serviço remunerado e realizar esse pagamento dessas contribuições de forma retroativa se torna um pouco mais difícil, porque normalmente o autônomo ele não possui prova documental de que ele prestou serviço, de que ele realizou alguma atividade individual ali como autônomo, é muito difícil. Então, muitas vezes nós nos deparamos aí com pessoas que realmente, de fato, prestou serviço remunerado como autônomo, mas por alguma adversidade financeira não teve a possibilidade de realizar as contribuições, o pagamento das contribuições previdenciárias. Como essa pessoa não possui prova, não possui documentos para apresentar ao INSS de que ela realmente trabalhou naquele determinado período, geralmente o INSS não aceita e não é possível regularizar algum período aí de contribuição previdenciária de forma retroativa. Então, o contribuinte individual pode sim regularizar o pagamento das contribuições previdenciárias, mas é uma prova um pouco mais difícil. Vamos até utilizar a pergunta da Rosa para a gente exemplificar. A Rosa, no ano de 2000, não realizou as contribuições durante 10 meses. Então, se a Rosa, durante esses 10 meses, não realizou sua contribuição como contribuinte facultativa, segurada facultativa, que é o estudante, a dona de casa ou o desempregado, pode realizar as suas contribuições como facultativo. Então, se a Rosa, nesses 10 meses, ela não trabalhou, ela não exerceu alguma atividade remunerada e não contribuiu como facultativo, então ela não poderá simplesmente apresentar um pedido, um requerimento para o INSS para realizar o pagamento desses 10 meses aí que faltam para ela obter a aposentadoria. Se não houve prestação de atividade remunerada no período desses 10 meses, então a Rosa não poderá realizar o pagamento dessas contribuições para conseguir obter o seu benefício. Agora, se a Rosa eventualmente conseguiu trabalhar, conseguiu prestar um serviço remunerado durante esses 10 meses, mas por um motivo ou outro ali ela não formalizou um vínculo empregatício, porque digamos que ela ficou desempregada 10 meses, trabalhou ali fazendo algum freelance, algum bico e depois voltou a arrumar um outro emprego. Então, se ela provar que nesses 10 meses ela trabalhou de forma informal, sem vínculo empregatício, sem carteira, mas ainda assim prestava serviço remunerado, aí sim ela terá que providenciar as provas documentais da época em que ela prestou o serviço nesses 10 meses no ano de 2000, apresentar junto à Previdência Social para que esse período seja reconhecido e aí sim ela regularizar o pagamento dessas contribuições. Então, resumidamente, o pagamento de contribuições de forma retroativa está atrelado à prestação de serviço remunerado. Então, se a pessoa tem um período de 1, 2, 5, 10 anos sem pagar as contribuições, tem um buraco aí no seu período contributivo de 2, 3, 5 anos e pretende regularizar, só é possível se a pessoa de fato provar que exerceu alguma atividade remunerada no período em que ela pretende regularizar o pagamento dessas contribuições previdenciárias. Na hipótese da pessoa não ter realizado a prestação de serviço remunerado ou algum serviço no período que pretende regularizar o pagamento dessas contribuições retroativas ou ainda não possua os documentos suficientes, fatalmente o INSS não irá reconhecer esse período e aí cabe à pessoa buscar o Poder Judiciário, porque daí sim, dentro de uma ação judicial é possível produzir mais provas, como por exemplo, prova testemunhal, pessoas que trabalhou, presenciou essa pessoa exercendo aquela atividade remunerada, aí sim, por intermédio de uma medida judicial é possível regularizar o reconhecimento daquele período, uma atividade prestada de forma remunerada e aí sim ter integralizado aquele período dentro do seu tempo de contribuição. Então essa é uma hipótese que é possível também regularizar por medida judicial. E para finalizar, a questão do segurado facultativo. Não é possível realizar o pagamento de contribuições retroativas para o segurado facultativo. Isso porque, conforme nós já mencionamos, o pagamento de contribuição previdenciária de forma retroativa só é possível quando essa pessoa de fato trabalhou, exerceu atividade remunerada, porque esse é o fato gerador da obrigação de pagar contribuição previdenciária. Trabalhou,
prestou serviço remunerado, tem que pagar a Previdência Social. Então tem que provar que trabalhou, seja como empregado, seja como contribuinte individual, autônomo, que aí sim poderá realizar o pagamento das contribuições retroativas inerente àquele período que a pessoa conseguir provar que exerceu alguma atividade. Agora, o segurado facultativo, ele não exerce nenhuma atividade remunerada, ele não é obrigado a realizar as contribuições previdenciárias, ele contribui de forma facultativa, de forma volitiva, é um ato de vontade próprio da pessoa que não depende de obrigação legal para ela realizar. Então, se a pessoa, por ato volitivo também, não realizar como contribuinte facultativo, como segurado facultativo, as contribuições, a lei não vai compelir ele a pagar, não haverá nenhuma sanção. O que acontecerá é que depois do prazo de 6 meses do pagamento da última contribuição, esse segurado facultativo perde a qualidade de segurado, logo não terá direito, aí não terá não estará englobado aí dentro da proteção previdenciária e não terá direito à concessão dos benefícios previdenciários, conforme consta na Lei 8.213 de 1991, especificamente no artigo 15, inciso 6, que trata da perda da qualidade do segurado quando o segurado é facultativo. Bom, se você acompanhou esse vídeo aqui, eu agradeço a sua atenção aí, o seu tempo empregado em assistir o nosso conteúdo, e eu quero convidar você para se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, porque nós divulgamos vídeos com periodicidade semanal, assim você pode acompanhar o nosso conteúdo. Se esse vídeo, esse conteúdo foi relevante, ajudou você de alguma forma, dá um joinha aqui também nesse vídeo para contribuir que outras pessoas tenham acesso a esse vídeo, e também dá uma acessada no nosso site, que é nossosaber.com.br, e lá você vai encontrar diversas informações inerentes à área do direito previdenciário, à concessão de benefícios previdenciários. Se você ainda tiver alguma dúvida também inerente a esse tema ou algum outro tema que você de repente aí necessita de um auxílio, de uma colaboração, basta fazer o seu comentário também abaixo aqui desse vídeo, que nós vamos responder para você com a maior brevidade possível. E se a sua pergunta for relevante e também ajudar outras pessoas, nós também podemos escolher ela para realizar um vídeo como esse que nós estamos fazendo agora. Então eu aguardo você numa próxima oportunidade, no próximo vídeo, e até mais. Benefícios concedidos num momento muito delicado na vida do segurado, em que ele por alguma adversidade, alguma enfermidade grave, então houve nova diminuição, mas dessa vez ficou em 80 decibéis e não, melhor dizendo, ficou em 85 decibéis e não em 80 como era anteriormente